Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e literatura. Hoje, dando continuidade ao estudo dos pronomes, trabalhando o grupo de pronomes relativos. Como já sabemos, até o momento estudamos 4 grupos de pronomes: os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos e os pronomes indefinidos. Então, hoje trabalharemos aquele grupo de pronomes que estabelece uma relação com o seu referente, que são justamente, como o nome vocês estão visualizando, na página 173, trata-se dos pronomes relativos. Muito bem. Então, para princípio de estudo, vamos considerar essas duas orações aqui abaixo. Bem, nós temos na oração 1, muitos conhecem a obra de Tarsila do Amaral. 2, Tarsila do Amaral pintou o Abaporu. As duas frases em questão dizem respeito a essa tela aqui, gente. Abaporu, que significa em tupi homem que come gente, né? Um antropófago, que deu origem ao movimento literário que nós conheceremos mais adiante, no terceiro ano do ensino médio, que é o modernismo. Pois bem, Abaporu. Mas o que nos diz respeito nesse momento é justamente essas duas frases. Vocês podem observar que na frase 2, que é esta, o substantivo Tarsila do Amaral, ele é repetido, né? Ok? Tarsila do Amaral, que é o nome da pintora. Pois bem, notaram também que lá na primeira oração ele já fora citado. Então, como uma das funções do pronome é justamente substituir o nome, vamos mostrar para vocês duas alternativas para sanar esse problema, né? Esse problema de repetição. Então, nós já vimos anteriormente, né, que para evitar a repetição de um nome, né, nós precisamos substituí-lo por um pronome. Se no caso dessas orações aqui, quisermos fazer essa substituição, e queremos, e manter separadas as orações, nós podemos usar um pronome pessoal. Bem, mas nós também podemos, em uma outra situação, juntar as duas orações em uma só. Ok, mas primeiramente vamos fazer uso do pronome pessoal e demonstrar que é possível sanar esse problema de repetição, tão comum principalmente nos textos orais, mas também aparecem, e aí já de uma forma errônea, né, nos textos escritos. Pois bem, vejamos como ficou, né? Muitos conhecem a obra de Tarsila do Amaral. Repete-se a primeira oração. Ponto. Ela, ou seja, o ela substitui perfeitamente esse pronome pessoal do caso reto, substitui perfeitamente o substantivo Tarsila do Amaral. Ela pintou o Abaporu. Mas podemos também ter uma outra visão ou uma outra situação de uso do pronome, transformando a oração ou as duas orações em uma só frase. E aí nós precisaremos utilizar um pronome relativo. Bem, vejamos como fica. Muitos conhecem a obra de Tarsila do Amaral, que pintou o Abaporu.
Então, a relação estabelecida aqui é com o pronome que, como todos podem ver. Observem também a retomada, né? O referente está aqui bem próximo, quase sempre é assim. O pronome inicia a segunda oração, não há mais ponto, já que se trata de uma só frase, no caso um período composto, né? Já que temos dois verbos, conhecem e pintou. E vê-se claramente a relação, que é justamente isso que faz os pronomes relativos. Então aqui nós temos o principal pronome relativo que estudaremos e conheceremos mais adiante, certo? Então observem, uma única frase, ok. Então nessa frase, o substantivo Tarsila do Amaral aparece explicitamente, está aqui, apenas na primeira oração. Na segunda, ele passou a ser representado pela palavra que. Então, essa palavra é um pronome relativo, como já foi dito. Então, por que é importante fazermos isso aqui? Ora, o que, assim como os demais pronomes relativos que já estudamos, eles são excelentes ferramentas ou classes gramaticais para estabelecermos a coesão textual. Um texto muito repetido, ele gera problemas de leitura, gera até problemas de compreensão, sem contar que fica muito mal construído, né? Então, chegando aqui finalmente ao conceito de pronome relativo, nós vemos a real função desse pronome. Então, o pronome relativo é o pronome que retoma um substantivo, repare, ele retomou aqui, mas fazendo o que especificamente? Ou pode ser também um outro pronome, ele pode retomar. Não é o caso aqui, né, nesse primeiro exemplo. Já citado numa oração, substituindo-o no início da oração seguinte. Isso é importante, gente. Olha, a retomada aqui, ó, sempre vai se dar iniciando uma outra oração, seja após uma vírgula, seja ligando através de uma conjunção, mas essa retomada, o início da outra frase sempre será com esse pronome relativo, sempre. Finalizando esse nosso primeiro a nossa primeira abordagem com os pronomes relativos, dirijam-se até a página 174 e vejam o seguinte, o quadro, né, de pronomes relativos. Aqui, a exemplo dos outros pronomes que já estudamos, eu lhes apresento a coluna com os pronomes invariáveis e a coluna com os pronomes variáveis. Já fazemos isso já há algumas aulas, né? Fizemos isso com os pronomes demonstrativos e com os indefinidos, né? São duas classes ou dois grupos, né, de pronomes que apresentam pronomes também invariáveis, ou seja, relembrando, aqueles que têm apenas uma forma. Então, aqui desse lado nós temos o que, o quem, onde e aonde, né? Esses dois usos aqui, ou todos esses usos, mas em especial o uso do onde e do aonde, ainda será contextualizado em um vídeo mais adiante. Na coluna dos variáveis, nós temos o qual, a qual, os quais ou as quais, cujo, cujos, cuja e cujas, quanto, quantos, quanta e quantas, certo? Então, para finalizar, nós temos aqui mais um exemplo de uso de pronome relativo. Observem, mais uma vez, que nós temos duas orações independentes e há um termo que aparece repetido, né? Certo? Então, inicialmente elas estão isoladas, as orações, mas nós vamos dar um jeitinho de juntá-las. Então, veja bem, as orações isoladas,
É necessário compreender os colegas, convivemos diariamente com os colegas. Então, para evitar esse tipo de construção, nós podemos utilizar um pronome relativo, aqui, ó, retirado da coluna dos variáveis, e utilizar. Reparem como ficou. É necessário compreender os colegas com os quais convivemos diariamente. Vamos lembrar do conceitozinho de pronome relativo? Ele retoma um referente, né? Retoma um substantivo, no caso aqui o substantivo é os colegas, já citado na oração, já foi citado na primeira oração, iniciando, né, substituindo esse substantivo e iniciando a outra oração, a segunda oração. A pessoa não iniciou a segunda oração, começa a vir aqui. Mais à frente nós veremos que em algumas situações, devido à regência nominal e à regência verbal de alguns referentes, a outra oração poderá iniciar com preposição, que é o caso aqui do uso do com. Então ficou assim, né? É necessário compreender os colegas com os quais convivemos diariamente, certo? Então, esse é o nosso primeiro vídeo sobre pronomes relativos e fiquem atentos e até o próximo vídeo.